Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Recentemente escutei um livro muito interessante chamado Atrevi-me a chamar-lhe pai, que é a história da conversão de uma senhora paquistanesa, uma senhora do Paquistão, chamada Bilquis Sheikh. É uma senhora de uma família tradicional, muito rica, mora num vilarejo lá que tem séculos de história, um casarão rodeada de criados e também do suporte de uma família, essa coisa no Oriente, né? As famílias são muito próximas, né? Os tios e as tias e as tradições familiares. Mas ela já foi casada com uma pessoa, seu pai também foi ministro, seu marido embaixador, general, viajou o mundo do lado do marido, agora ex-marido. Já está aí perto dos 50 anos e agora se ocupa de ficar lá na sua casa, se ocupa sobretudo do seu jardim com as suas flores e do seu netinho, que mora com ela. E ele está nessa vida assim, quando ela começa a ter uns sonhos curiosos, umas inquietações, e aquilo começa a levar ela para ter uma curiosidade sobre a fé cristã. Uma coisa que ela faz é tentar uma Bíblia. Falar para um criado dela que tem que trazer uma Bíblia para ela, ele se resiste, porque está morrendo de medo, tem que falar várias vezes, eu vou te demitir se você não me trouxer uma Bíblia. Porque naqueles dias mesmo circulava a história de uma menina de um vilarejo do lado lá, que tinha sido assassinada por ter se batizado. Assassinada pela própria família, pelos próprios irmãos. Porque a lei era essa, né? O Corão. Então as pessoas todas morrem de medo assim, de chegar perto do cristianismo, né? Mas no final ela consegue lá a sua Bíblia, pega lá e lê. Ela não é que fosse assim, vivia as tradições islâmicas, mas não vivia aquilo com também especial, sei lá, devoção ou piedade, né? Uma coisa mais social. Um dia ela leva o seu netinho lá para um hospital, uma cidade ali perto, porque ele está meio doente, e a médica que trata ele é uma freira, né? Um hospital ali meio de missionários católicos. E ela está lá com a Bíblia, e a freira vê aquela Bíblia, né? E depois, passando para lá e para cá, volta ali, senta com ela como quem quer descansar um pouco, reclamando um pouco da correria, começa, né, a puxar papo, o papo foi furado, assim, né, jogar a conversa fora. Até que uma hora a freira se inclina e fala: senhora Sheikh, mas o que a senhora está fazendo com uma Bíblia? Que era um negócio chocante, né? Uma senhora muçulmana. Aí ela conta ali dos sonhos que ela andou tendo, das inquietações que ela está, e do como ela está buscando, assim. Mas ao mesmo tempo ela está confusa. Eu preciso encontrar a Deus, mas estou confusa com a fé de vocês. Vocês parecem tornar Deus, não sei, tão pessoal. E ela relata nesse livro dela, né, que é ela quem escreve. Os olhos da pequena freira se encheram de compaixão. Ela se inclinou para a frente. Madame Sheikh, disse com voz cheia de emoção: apenas uma maneira de descobrir por que nos sentimos assim, e é descobrir por si mesma, por mais estranho que pareça. Por que não reza a Deus que está procurando? Peça a Ele que lhe mostre o seu caminho. Fale com Ele como se fosse seu amigo. Sorri. Era como se ela estivesse sugerindo que eu falasse com o Taj Mahal, né? Parece a mais absurda das ideias, né? Deus, meu amigo, né? Muçulmano, Deus é um negócio assim, né? Altíssimo. Mas então a doutora Santiago, que era essa freira, disse que algo que atravessou meu ser como um raio. Inclinou-se mais, tornou minhas mãos entre as suas, com lágrimas correndo pelas faces, disse: fale com ele, disse bem baixinho, como se fosse seu pai. Ela fica com aquilo, né? Falar como se fosse meu pai.
pensamento abalou a minha alma daquela maneira que peculiar, que a verdade tem de ser ao mesmo tempo surpreendente e consoladora. E o muçulmano, eu tinha certeza, jamais pensou em Alá como seu pai. E, no entanto, as palavras da doutora Santiago voltavam à minha mente. Fale com Deus, fale com Ele como se fosse seu pai. Aquilo fica, né? Volta para casa lá, para o seu vilarejo, passa o tempo, e aquela noite ela fica com aquilo, sozinha no meu quarto, ajoelhei-me e tentei chamá-lo de pai. Mas foi um esforço inútil. Me levantei, desapontado. Era ridículo. Acho que até seria pecado, né? Rebaixar o Altíssimo à nossa própria condição. É muito estranho, não é normal isso, né? Me pareceu absurdo. Beleza, deixou aquilo de lado, o dia seguinte era aniversário dela, ela lembrando o aniversário, quando o pai dela era vivo, que ele entrava naquela salinha lá, o escritório do pai, que era um homem importante de governo, parava tudo, tratava ela como a princesinha dela, recebia ela sempre com muito carinho. E ele dá um estalo, ela pensa, bem, se meu pai, que era só mais ou menos importante, né, parava para me atender dessa maneira, e será que Deus não poderia ser assim também? Tremendo de emoção, levantei-me da cama, já era de noite, ajoelhei-me sobre o tapete, olhei para o alto e, com uma nova e profunda compreensão, chamei a Deus de meu Pai. E eu não estava preparada para o que aconteceu a seguir. Querem saber o que aconteceu a seguir? Comprem um livro. Não estou ganhando nada com isso. Enfim, não vou dar mais detalhes, mas enfim, dá para entender que ela se converte, né? Eu acho que fica claro, né? E ela passa a sentir essa presença de Deus muito intensa, né, na vida dela, e a vida dela nunca mais vai ser a mesma, né? No fundo essa é a história, o que vem também a partir daí. A notícia da conversão dela começa a correr, e os familiares ficam apavorados, né? E alguns vêm entre tristes e bravos, tentando dissuadi-la daquilo que é absurdo que ela está fazendo, que ela está jogando fora, apontam até a parte do Alcorão que diz, olha, que manda que o irmão mate a irmã e tal, né, para salvar a honra da família. Quase uma ameaça, assim, né? Olha, eu temo pela sua vida, né? A filha dela chora, minha mãe, o que você está fazendo, né? Podem te matar e tal, né? Mas ela fica convicta, não, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer o que Deus me diz, né? Ela teme, sobretudo, que lhe tirem o seu neto, por motivo daquilo, né? Que não é mais, nem muçulmana é agora. E sofre também bastante com porque acaba sendo um pouco ostracizada, né, pela família, um pouco o trato assim animoso que lhe dão, né? E ela sente que isso, né, da noite para o dia, ela virou uma traidora. Essa é uma palavra até que usam, né? Traidora. Traiu séculos de tradição familiar, séculos de tradição religiosa, toda uma carga de uma família muito importante no país e que ela agora joga aquilo tudo no lixo, né? E aquilo ela sente assim. Até vão aumentando, né, a coisa das ameaças de morte, a coisa vai chegando perto ali, de olha, isso aqui cada vez vai ficando mais crítico. Mas também é certo que Deus vai agindo na vida dela de uma maneira cada vez mais patente. E vai crescendo dentro dela essa convicção da fé e alegria de quem achou a verdade. Né? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido, cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. Nos últimos meses, por um motivo ou por outro, né, não por um propósito assim que fiz, mas a gente tem tratado nas meditações de várias imagens que a gente encontra na tradição cristã para descrever a natureza da vida espiritual. Não sei se vocês já repararam, mas a guerra espiritual, a iluminação, né, a purificação, foi acho que a última imagem, isso através da chuva e do fogo. Né? E hoje então eu queria falar de mais uma imagem dessas, que justamente é a busca e o encontro do tesouro. O próprio Jesus usa isso, no reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro. É uma imagem, uma parábola que cabe num único versículo. E me parece que a história da Belquis é muito gráfica para exemplificar isso, né? É muito isso, né? O que a gente vê na vida dela. Alguém que encontrou um tesouro e vendeu tudo para comprar aquilo ali. E dentro dessa imagem, 3 elementos que eu queria comentar. Primeiro, a busca, a lembrança e a alegria. Um pouco esses 3 elementos, né? Buscar, lembrar e alegrar-se. Primeiro com essa ideia da busca, de procurar. Procurar a Deus. Procurar o sentido da vida. Procurar a transcendência. Procurar a vida espiritual. Blaise Pascal, né, o filósofo, ele diz que existem 3 tipos de pessoas. As que encontraram a Deus e o servem, as que ainda não encontraram, mas o buscam, e aquelas que vivem sem o buscar nem o encontrar.
As primeiras são razoáveis e felizes, as segundas infelizes mais razoáveis, e as terceiras tolas e infelizes. Né? As pessoas frívolas, né? Que vivem, né, como se essa vida nunca acabasse ou algo assim, né? Como se essa vida tivesse sentido em si mesma. A Belquis tinha vivido uma vida mais ou menos distante, permeada de costumes religiosos, sim, não há dúvida, porque essa era a sociedade que ela nasceu e viveu. Mas assim, o seu coração não é que um pouco distante de Deus, né? E de convicções mais firmes, religiosas. Até que Deus começou de fato a bater na porta da sua alma. E ela se deixou interpelar. Ela se deixou inquietar por aquilo. Ainda que houvesse muitas vozes, mesmo dentro, mas sobretudo fora, que diziam que é melhor deixar aquilo para lado, porque aquilo ia, sei lá, ia ser um perigo, né, riscos, problemas, como de fato foi. Mas ela não parou, ainda que tinha essas vozes, né? Ainda que tantas pessoas aconselhassem ela a não ir por ali. Ela foi procurando, ela foi buscando. E ela reconheceu. Né? O Evangelho tem uma igreja lá na parte alta, perto de Jerusalém, que chama-se Dominus Flevit, e que tem umas cúpulas em forma de lágrimas, porque a tradição diz que foi ali que Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Diz uma passagem no Evangelho que aconteceu isso, né? Olhou para Jerusalém e chorou, e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que inimigos farão trincheiras, te sitiarão, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo que foste visitada. Não reconheceu o tesouro escondido, né? Não achou, aquilo permaneceu escondido. Como é que o homem da parábola achou aquele tesouro? A gente não sabe, Jesus não descreve. Talvez ele viu lá uma caverna, um buraco, resolveu investigar, viu umas pedras aí um pouco esquisitas, o que tem aqui? E foi mexendo ali, achou. Não sabemos. Mas o certo é que ele não achou, estando sentado no seu sofá da sua casa vendo televisão, né? Não foi assim que você acha um tesouro, né? Mas saindo, né? Buscando de alguma maneira, se lançando. E é o que a gente precisa fazer, né? Buscar, né? Também, acho que 2 semanas eu citava essa música do U2, da meditação. Fizeram até uma playlist, músicas citadas pelo Padre Pedro, no Spotify. Então vou citar mais uma do U2, então, que é mais famosa e muito bonita, chama-se I Still Haven't Found What I'm Looking For. Que é bem isso, né? Eu ainda não encontrei aquilo que eu estou procurando, aquilo que eu estou buscando. É um álbum que, na minha adolescência, um álbum genial, Joshua Tree. É uma obra de arte. Joshua Tree é a árvore de Josué, que é uma planta que tem no deserto lá na Califórnia. Nesse álbum, U2, que é uma banda irlandesa, fez uma espécie de incursão nas raízes do rock and roll dos Estados Unidos, né? Que são raízes em grande parte cristãs. Nascem um pouco das músicas até meio gospel. E a árvore de Josué é uma árvore no meio do deserto, lembra um pouco Moisés e Josué que guiaram o povo pelo deserto, né? Moisés rezando, Josué combatendo. E eles falam disso, né? Esse álbum é uma exploração dos Estados Unidos musicalmente, mas também como ideia, né? A ideia dessa terra prometida para o irlandês que ia lá, os imigrantes, né? A nova terra prometida, vai lá que tem um tesouro, você vai encontrar riquezas, né? Então tinha um pouco esse sonho. E que permanece, dizia lá o Bonovox, com as raízes cristãs sólidas que convivem com o materialismo idolátrico, com as idolatrias materialistas, né? Um pouco as contradições dos Estados Unidos que ele encontrou e de alguma maneira permanece. E essa música, concreto, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ele descrevia como, uma vez, numa entrevista, a gospel song with a restless spirit. Uma música gospel, evangélica, com um espírito inquieto, restless spirit. Bonita essa definição, né? Porque estou buscando, né? Estou atrás, mas com essa inspiração, com esse sentido cristão na vida. Espírito inquieto poderia ser a descrição da própria Belquis, né? Ficou com aquele coração, aquele espírito inquieto e foi indo atrás, né? Quis buscar. Também é uma descrição muito viva de Santo Agostinho, coração inquieto, muitas vezes se define Santo Agostinho assim, né? Nosso coração está inquieto enquanto não repousar em Ti, porque Você nos fizeste-nos para Ti, Senhor. Busca, né? Alguém que busca. Que buscais? Quid queris? Jesus pergunta para os seus primeiros 2 discípulos, Pedro e João, o que vocês buscam? Eles começam a andar atrás dele na estrada, ele se vira e fala, o que vocês querem? O que vocês estão buscando? E eles não sabem, João não sabe responder, ele responde com uma pergunta, não sei bem, mas eu sei que eu quero alguma coisa, né?
Da mesma forma, o jovem rico chega aqui, que me falta? Tem que fazer para ir para a vida, para o céu? Cumpre os mandamentos, já cumpro, mas o que mais me falta? Na teoria não falta nada, mas eu sinto que me falta alguma coisa. Ele sentia isso, né? Essa inquietação. E por isso foi atrás. E encontrou. Né? Buscai e encontrareis. Quem procura, acha. Então esse é o primeiro ponto, né? Da busca, a ideia da busca do tesouro é isso. Eu preciso buscar, né? Buscar, procurar. Dá para dizer que eu já encontrei? Dá para dizer que vocês já se encontraram esse tesouro? Em certo sentido, sim, né? Acho que no grupo lá do Pascal, aqueles que encontraram a Deus e o servem, bem, sei lá, já me converti, já aceitei Jesus na minha vida, já procuro servi-lo. Beleza, né? E vocês também? Agora, ao mesmo tempo, não sei, falar isso talvez deixe vocês, como me deixa a mim, um pouquinho desconfortáveis. Fala bem, achei, mas ao mesmo tempo, não sei, acho que eu prefiro dizer I still haven't found what I'm looking for, né? E eu ainda não encontrei aquilo que eu estou buscando. Porque isso também é verdade de alguma maneira. E acho que essa parábola ajuda a gente a entender isso também. Essa é a segunda parte que eu queria comentar para vocês. Por quê? O que acontece na parábola? O cara lá encontra o tesouro, é verdade. Mas ele depois volta a esconder, né? Ele esconde outra vez, porque ele não tem dinheiro, precisa arranjar dinheiro, fazer os negócios lá para pegar um empréstimo, vender o que ele tem para poder comprar. Aquilo fica lá. Ele achou, mas ele ainda não possui de fato. A nossa vida é um pouco isso, né? Nós já encontramos o Senhor, é verdade, mas ainda esperamos o encontro definitivo com Ele. Já o vemos, mas confusamente, né? Como que num espelho, então veremos face a face, né? É esse mito grego do Eros e Psique, da princesa Psique, que é a alma, que se casa com o deus Eros, que é o amor, mas ele chega de noite, com as luzes apagadas, ele não pode ver a face dela. Ainda que ele já experimenta, né, o calor dele, a respiração, escuta a voz, mas não vê a face, né? É a alma que pressente, mas não domina ainda o amor, né? Ainda não é a coisa definitiva, né? Ainda não cheguei lá. Nesse sentido, a imagem da busca conecta com a imagem do caminho, de que somos peregrinos. O caminho cristão se diz isso, né? É um caminho. A vida cristã é um caminho, é um caminhar, é você estar se mexendo, não está parado. Um dia vai chegar no destino, mas ainda eu tenho que caminhar. Fiquei feliz, compilei um livro que estão querendo publicar com algumas meditações minhas. Eu falei, bem, podia recolher meditações que eu falei esse ano sobre imagens da vida espiritual e contei com essa, são 7. Eu fiquei feliz, né? 7 é um número legal, né? E a primeira foi uma que eu gravei lá em janeiro, lá em São José dos Pinhais, lá na Chácara dos Pinhais. O som ficou bem ruim, inclusive. Mas justamente era a Epifania. Então essa coisa da estrela, né? Os Reis Magos, que a gente está caminhando como os Reis Magos, né? E exige, portanto, a vida cristã, ok, é já um curtir, a gente vai falar da alegria, mas é um esforço ainda. Ainda é você se empenhar, ainda seguir o caminho, porque inclusive é um caminho que é uma montanha, se a gente for buscar outras imagens assim, né? A cidade lá onde a gente tem que chegar, é a Jerusalém que está no alto do Monte Sião, ou não sei, Monte Carmelo, ou Monte Horeb. Então as imagens disso, né? Que você tem que se empenhar para chegar lá. Ainda que você já enxergue, mas ainda não. E também, acho que mês passado, me pediram um recolhimento de profissionais comentando uma meditação sobre a transfiguração do Senhor e outra sobre a Jesus caminhando sobre as águas. Eu achei interessante a etimologia, né, de falar na transfiguração ocorre um deslumbre, um deslumbramento. Eles ficam deslumbrados, né, com Cristo brilhante, radiante. Quando ele caminha sobre as águas, ele é confuso. Ele está vindo no meio da tempestade, nas nuvens, está de noite, eles ficam confusos se é um fantasma. Então é um vislumbre. Deslumbre vem de dislumen, que é ficar sem luz, porque foi uma luz tão intensa que você ficou de cega, né? O deslumbre é isso, você fica meio deslumbrado, você não é muita luz, excesso de luz, né? E o vix lumen, de onde vem vislumbre, é uma luz pequenininha, quase não luz, é uma visão, você quase não está vendo, vislumbrando só, né? Vix lumen. E é um pouco, essa vida é o caminho da fé, um dia a gente vai ver plenamente no céu, né?
Mas aqui é o vislumbre, a fé é um vislumbre, que você vê, você intui. E é claro que isso inclui um risco, né, de você duvidar. Será que eu vi mesmo? Será que eu não imaginei? É um risco de você esquecer, né, que aquilo de alguma maneira morra dentro de ti. Né? Santo Agostinho ele fala muito dessa coisa, né, do fomentar o desejo, essa inquietação que tem que ser que agora que eu encontrei, ela se torna um desejo. E minha missão nessa vida é fomentar cada vez mais esse desejo dentro de mim, que ele vá crescendo, que eu vá desejando, que que eu possa me abrir, por mais que eu ainda não possua, né? Também desejo, achei interessante a etimologia, descidus, desidera, desiderare, desejar, sidus, sidera, é estrela, daí vem espaço sideral, né? Sabe a expressão, né? Espaço das estrelas, das constelações, né? Desiderare é isso como que perder essas estrelas, remete um pouco a esperar algo das estrelas, ou o marinheiro que está querendo se achar o caminho, mas as estrelas foram tapadas por nuvens, ele fica perdido, desejando que apareça outra vez, porque eu estou sem estrela, então estou desejando, um pouco sugestiva na imagem, decidera. E é precisamente o que acontece com os 6 magos, né? Por que eles são peregrinos? Porque eles estão vendo a estrela. E uma hora eles até perdem a estrela. Não enxergam mais, né? Mas eles seguem em frente, né? Fica aquele desejo que os move. E é essa imagem do homem da parábola que encontrou o tesouro, mas ainda não comprou. Ele tem esse risco de que aquela memória vá definhando dentro dele, até não ser mais que uma luzinha meio débil, meio distante, que já não seja capaz de o mover mais. É um risco, né? E a gente tem que lembrar, porque a gente pode perder. Eu já encontrei, mas aquilo pode, como só foi um vislumbre, corre o risco daquilo vá se apagando dentro de mim. Várias histórias também retratam isso. Talvez a mais forte é a Odisseia, de Ulisses, que ele corre esse risco, né, de se esquecer de casa e voltar do empenho de voltar para casa, da sua Odisseia. História sem fim, tem isso também o protagonista, ele corre o risco de esquecer a sua identidade e ficar preso no mundo da fantasia. O Rei Leão, o pai dele fala para ele, Simba, você esqueceu de mim, por isso você esqueceu quem você é. O filme Matrix. E mesmo o Antigo Testamento tem muito essa coisa, né, da insistência do lembrar. Tem que lembrar as maravilhas de Deus. Se o povo começar a esquecer, ele perde a identidade dele. A origem, né, a raiz, a conexão com Deus, com Deus, no fundo, que é a identidade dele. Então tem que ficar lembrando, lembra-te, né, que você saiu do Egito, lembra-te que Deus derrubou os mares de Jericó, lembra, para que você não perca. É um pouco isso, né, o rapaz tem que levar o mapa do tesouro na mão, senão ele esquece, né. Você achou o tesouro? Cara, mas desenha aí, faz um mapinha, para você ter claro, né, de você lembrar, olha, o caminho é esse daqui, né, não vou me perder. Lembrar, né, considerar também, desiderare, considerare, também esse verbo tem a ver, né? Considera. Considerar é olhar as coisas a partir do alto, a partir das estrelas, a partir dos astros, né? A oração é um pouco isso, né? Você considerar o porquê que eu existo, o sentido na minha vida, não me perder no pequeno, no imediato, mas fomentar esse desejo de Deus, no fundo, né? Dessa felicidade, desse amor infinito. São José Maria diz num ponto de caminho, considera, diz assim, começa assim, né? Considera o que há de mais formoso e grande na terra, o que apraz ao entendimento e às outras potências, o que é recreio da carne e dos sentidos, e o mundo e os outros mundos que brilham na noite, o universo inteiro. Considera tudo isso. Isso, mas todas as loucuras do coração satisfeitas, nada vale. É nada, e menos que nada, ao lado desse Deus, meu, teu, tesouro infinito, pérola preciosíssima. Essas loucuras, sei lá, ficar rico, milionário, famoso, uau, que incrível seria. Nada, não seria nada isso aí, né? Ao lado de Deus. Desse Deus que se entrega aqui, esse é o tesouro realmente. Pelo qual vale a pena vender tudo, né? Essa lembrança disso, a consideração me leva a vender tudo. Foi o que fez a Belquis. De maneira bastante literal, né? Toda a estima que ela tinha, né? O dinheiro. Porque ela achou um tesouro ali que valia mais que tudo, né? Fez aquilo tudo feliz, convencida de estar fazendo um bom negócio. E estava mesmo. E estava mesmo. Logo no início da conversão dela, ela tem lá na cidade dela, nem tem padre, nem tem igreja, né? No meio lá do Paquistão. Tem um casal de missionários.
que acabam dando lá uma Bíblia para ela, orientando ela, convidam ela para um encontro dos cristãos ali da região, todos eles estrangeiros. E lá tem um casal que vai ficar os melhores amigos dela depois, que o homem fala para ela, olha, eu já a vi antes, sabia? Eu morava em Vá é o nome do vilarejo onde ela mora, né? Passava pelo seu jardim bem cedo de manhã e admirava as suas flores. Às vezes a senhora estava no jardim, mas devo dizer que não parece a mesma pessoa. Ela comenta, eu tinha certeza do que ele estava dizendo, né? A Belkis Sheikh, de alguns meses atrás, era uma pessoa que não sorria. Ficava dando bronca nos criados, né? Uma pessoa assim. E agora ela mudou, né? E continua aquele senhor. Você, a senhora, é como uma criança que de repente recebeu um presente. E está ainda maravilhada com a surpresa. Você estima esse presente mais do que qualquer coisa que já tenha possuído. Ele via isso nas feições dela. E era verdade, né? E esse é o terceiro elemento para a gente terminar, né? No fundo, que vem com essa imagem do tesouro, é a alegria. A alegria. Você encontrou um tesouro? Encontrei o tesouro, né? Está felizão, né? E é o que acontece na parábola, né? É um detalhe interessante que eu gosto do texto. Alguém encontra o tesouro, deixa-o lá bem escondido, cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. E aqui, me parece que a tradução não é de todo precisa, né? Alguém encontra o tesouro, deixa-o bem escondido e apothescarás ao tu, vai e vende todos os seus bens. Entenderam? Não, né, Padre Pedro? Apothescarás, isso não é alegria, ao tu, a alegria dele. Apo é uma preposição que indica causalidade. Então, ele não é só que ele vende com alegria, super feliz, ele vende por causa da alegria. Interessante isso daqui, é um detalhe assim, né? Ao mesmo tempo, eu acho muito significativo e bonito. É como que dissesse, ele fica tanto tomado de alegria que ele não tem outro remédio, entendeu? Senão vender tudo e comprar aquele negócio, porque ele está dominado pela alegria. O motor é a alegria de quem achou o tesouro. Então, ele vai fazer aquilo sem pesar, porque é lógico, né? Nossa, eu sou o cara mais sortudo do mundo, ali na loteria, né? Esse negócio aqui é incrível, né? Que bom, sabe? Que boa maneira de encarar a vida cristã, né? Caminhar com alegria. É uma frase de Santo Agostinho muito bonita também. Canta et ambula. Antes de a gente ir embora de Porto Alegre, uma moça que falava comigo, casou com um rapaz que falava comigo. Volta e meia acontece. E aí eles fizeram lá um brasão, e aí sugestão de lema, eles estavam fazendo uma espécie de dinastia, assim, né? A família que vai começar, vamos iniciar uma dinastia. Achei legal aquilo. Então precisa de um lema em latim, então colocaram lá um lema. Então, não sei se por isso, mas volta e meia eu acho legal colecionar lemas em latim, assim, né? E um poderia ser esse, né? Canta et ambula, que é canta e caminha. E caminhando e cantando e seguindo a canção, é um pouco isso. Já Santo Agostinho fala disso, né? Canta et ambula. Caminha, ambulare. Por quê? Porque você não chegou ainda no destino, né? Não é teu o tesouro ainda. Mas canta, porque você já sabe onde é que ele está, né? Porque você já tem a segurança de que ele vai ser teu. Por isso canta, caminha cantando. Canta et ambula. Nas guerras, em geral a batalha decisiva que vira o jogo, que define a partida, não é a última. Depois tem ainda umas outras, se prolonga um pouquinho, né? Tem o dia D, mas depois tem o dia V, que é lá no final, quando a Alemanha finalmente se rende. Mas na vida cristã um pouco isso já foi o dia D, entendeu? Cristo já venceu o mal na cruz, né? Eu já sou vencedor, eu sei que eu já está garantido o negócio. Ainda ok, é preciso, ainda luta, mas já está garantido o prêmio, o tesouro já está garantido. E por isso a gente vai pela vida assim, empenhando, lutando, mas com alegria, repleto de alegria. Nispe gaudentes, diz Romanos, alegres na esperança. E essa alegria, a esperança de que eu vou possuir, não tem como não me dar a alegria, né, de quem achou o tesouro, de quem sabe onde é que ele está. Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Os missionários lá de Vá dão uma espécie de codinome para Belkis, porque eles têm que comunicar via telégrafo e sabem que tem que ser discreto, porque, sobretudo no começo da conversão dela, o pessoal não sabe ainda. Então eles se referem a ela com o codinome de Flower Lady, a Senhora das Flores, porque o jardim dela lá, com aquelas flores tão bonitas, né? Uma coisa assim, simpática, né, o codinome. Nossa Senhora é Rosa Mística, né, um dos títulos que a gente dá para ela, Rainha do Rosário, Nossa Senhora é. E está junto dela,
de alguma maneira, é voltar a experimentar a alegria e a esperança de voltar a entrar no jardim, né? Tomar posse do tesouro. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.